Já, né? Pode ir. Boa tarde a todos e todos. Aqui é uma segunda insurgente. Eu chamo Nômade porque é bastante insurgente, está acontecendo na quarta-feira. E é aqui no meu escritório, no meu estúdio, no meu ateliê. E é uma satisfação muito grande receber um grande amigo de Niterói. E te conheci aos 14 anos, não foi? Foi. O astronauta Léo Rivera. Tudo bom, gente? Olá, um brinde, Luiz. Obrigado aí pelo convite. Valeu, galera que está aí assistindo. A insurgência do nosso amigo aí. O Luiz, eu realmente conheci você, acho que eu tinha 14 para 15 anos, porque foi dentro do Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, no aniversário do Jornal de Caraí. Caralho. Aniversário do Jornal de Caraí. Eu escrevi no Jornal de Caraí, era a minha primeira Naquela vez. exposição das capas, governo Jorge Roberto. Foi porque era aniversário do Jornal de Caraí e o seu Jordão, ele falou que ia ter uma festa no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, um coquetel e tudo mais, e eu era recém-chegado do Jornal Ligue, porque eu comecei mesmo escrevendo jornalismo com o Fernando Marcondes Ferraz, do Jornal Ligue. Saudosíssimo. Poxa, esse é um grande Ligue, cara de muito, Niterói, de jornalismo. Eu aprendi com os mestres de jornalismo aqui de Niterói, né? Graças a Deus, assim, agradecer a todos, principalmente os que agora estão aqui no céu, aqui em cima da gente, em outro planeta, Milton Rocha. Falar em céu, a gente vai comentar mais tarde, mas assim, a nossa estrela, né? Temos muitas estrelas no céu. Estrelinha, né? Que tinha. Quem acompanha o Instagram, o Facebook, o Léo está sempre falando e postando, né, imagem. Eu sou um súdito. Um súdito, né? Da Rita, né? A gente não fica com saudade dela, a gente fica com abstinência. Como ela dizia da Elis. Sabia que ela falava assim da Elis? Ah, é? Ela falava, da Elis eu não tenho saudade, eu sinto abstinência. Eu estou imitando. Eu não tenho como comprovar. Eu sinto sobre ela, abstinência. Eu ia a todos os bailes, a gente adorava Tropicália e os Mutantes. Os Mutantes vieram a Niterói. Essa história é muito boa. Sabe quem me contou isso também? Maírton Bahia. Ah, é? E ele uma vez falou que ele viu os Mutantes nas barcas, nas barcas, vestido para ir para um show do DCE. Do DCE? DCE, aqui na saída das barcas. Foi no Pioneiros. Eu não era nascido. Eu fui no Pioneiros. Pioneiros, assim, todo mundo querendo ver a Rita, ela era pequenininha, magrinha. Sempre assim, foi magrinha, mignon. E a gente assim, porra, Mutantes em Niterói, do DCE. Isso era em que ano? Agora não vai lembrar. O HD não ali tem composto. Não estendeu. Mas deve ser 70 e pouco. 70. É que o Mutantes estava começando. Começo mesmo. Você falou da exposição do Jornal de Caraí, se eu não me engano, foi no governo do Jorge, que eu estava lá, e eram as capas do jornal, e o jornal, quando entrou, ele falou assim, sinto ares de liberdade, porque ele estava expondo as capas do jornal que batiam no governo. Sim, isso é curioso. O Jordão sempre teve um jornalismo muito verdadeiro, combativo, né? E eu, como eu vinha de um colunismo socialzinho, cultural ali no Jornal Ligue, fazia umas matérias e tudo. Mas eu comecei a aprender reportagem mesmo no Jornal de Caraí, na Tribuna. Porque aí o meu editor-chefe era o Mário Souza. Querido Mário Souza, se tiver aí. Né? Então, o Mário, eu tinha 15 anos e ele estava lá editando o jornal. A Tribuna era vespertino, ele saía só às 5 da tarde. Lembra dessa época? Por que não está entrando? Oi? Por que não está entrando? Deixa eu ver aqui. Vamos ter que começar tudo de novo? De repente pode ser. Não está no ar, não? Tá aí. Tá aqui. Tá aí. A gente está fazendo um check aqui para ver. Vocês estão vendo aí, gente? Tá tudo bem? Então vamos. Você fez um retrospecto aí de uma Niterói que a gente já existia. O Jorge Roberto Silveira é um político, foi um bom prefeito, que ele soube olhar a cultura que já existia. Ele me chamou, você comentou agora há pouco, ele me chamou para dirigir o Pascoal, mas o Balu falava, cara, você foi fazendo o Pascoal que você fazia na sua casa ali em São Domingo. Você fazia, todo mundo fazia. Então ele simplesmente abriu a porta do governo para a gente ajudar a fazer a cultura. Tem até uma medalha que ele deu para a gente, que é um marco da cultura em Niterói. Sim.
Começando pelo começo, você é niteroense? Eu nasci mesmo em São Cristóvão, mas era só o hospital e o médico da minha mãe e o meu pai levou ela pra lá, mas a gente morava aqui em Caraí. Caraí, né? A gente morava na... Pô, agora minha irmã mais velha vai lembrar, não lembro, mas era bem ali, perto da praia de Caraí. Assim. Aí a tua formação... Oswaldo Cruz seria isso? Tem aquela conversa? Oswaldo Cruz, uma coisa assim. A tua formação é em jornalismo, mas na faixa. E você tem essa ligação com a música desde quando? Cara, na verdade, assim, o que acontece é que eu sempre fui de uma casa muito musical, né? Meu pai e minha mãe sempre gostavam muito de música, os meus irmãos também, minha irmã mais velha principalmente, que ela era quem ouvia Janis Joplin, ouvia Led Zeppelin, ouvia Beatles demais, é até hoje muito fã do Lennon. Tudo isso começou, na verdade, com a minha irmã mais velha, que hoje tem 68 anos, a Tânia. Ela garota? Uma moça, jovem moça. Jovem moça. E ela sempre foi do rock. Depois ela começou a assimilar outros estilos, né? Nos anos 90 gostou muito de axé, Bahia, aquelas coisas, mas ela, que eu saiba, continua tendo uma boa sensibilidade para boa música, independente de qual estilo seja. E ela era mais garota assim, meio hippie, ela era do rock and roll, né? E ouvia tudo isso aí, Black Sabbath, por exemplo. Tudo que eu ouvia, eu então invadi o quarto dela, era assim, tinha 7, 6 anos, e ficava pegando os vinis para ouvir e tentar descobrir. Aí eu comecei com uma coisa que você vê como é que a vida é muito doida. Isso é importante, porque você é artista plástico, você vai entender o que eu estou falando. Eu desenhava capas de disco, inventava nome de gravadora, e eu inventava nome de música, lá do A, do D fazia, e montava, assim, grampeava, sabe? Então, em casa, de bobeira, quando eu gostava de desenhar, eu ficava montando intuitivamente artistas, a solo, banda, e marca de selo de gravadora, cara. Olha que loucura. E aí aquilo tudo era o quê? Era uma coisa que foi virar realidade depois. Você foi abduzido pelos astronautas e os da indústria fonográfica. Aí naquela época ficou esse espírito em você. Ficou, cara. Só pode ser, eu nasci com esse chip. Esse chip aí é o chip de querer ser um dia lançador de novos talentos, de ser um dono de um diretor de um selo, assim, que tivesse mais a minha impressão digital, a minha cara, o meu jeito de olhar para os artistas, de trabalhar o artista, que é uma construção de carreira. Você pega um cara verde, depois que ele trabalha num selo com um diretor artístico, a ideia é que ele fique mais maduro, que ele saia um pouco melhor, pelo menos, do que ele entrou. Não vai sair pior, né? Agora, pode ser que ele não saia um gênio, que ele não saia um artista de mídia de massa. Muitas vezes, quem é que você está trabalhando que está estourado? Gente, eu não preciso trabalhar com uma pessoa estourada no mercado, isso não existe. Isso é um preconceito até. Porque o artista, por quê então? Quer dizer que o artista que não é estourado, consequentemente, então ele não é visível, não é bom, então não é interessante. Quer dizer que é assim. Aí como é que a pessoa começa? A jornada de 1000 quilômetros começa com um passo, bicho. Você vai construir uma casa e botar o primeiro tijolo. Tem um vídeo que eu estava falando com você, que você fala isso. Eu, quando a gente comentou do Centro Cultural, a minha ideia ali, eu fui o artista, gestor, diretor e tornei o Centro Cultural o centro de experimentação. Sim. Então quem não tinha espaço, ia ganhar espaço ali para fazer exposição, ser conhecido por Niterói, e quem já está saindo de Niterói fazia a última exposição ali e ganhava o mundo. E ganhava. É trabalhar com o novo. Às vezes a gente trazia alguém consagrado para você poder ter a referência, claro, né, a relação, assim, pô, esse aqui é um artista já consagrado. Claro. Eu acho que é extremamente importante esse movimento que você faz. Tem um vídeo, depois eu vou publicar ele lá no meu Facebook. Mas você sempre lembra também do Ney Reis. Eu lembro do Ney, porque o que acontece? Eu, por exemplo, estava lá com meus 14, 15 anos, escrevendo no jornal Ligue. Só que eu, com essa idade, um pouquinho antes, até 12 anos, eu fui para o Teatro da UF, me inscrever naquele curso que tinha da Alice Carvalho, curso básico de formação de atores, onde eu conheci vários amigos que são meus amigos até hoje, que é o Soter França Júnior, ou então o Geraldo Demésio, que está no teatro até hoje, irmão da Marcinha Demésio. São pessoas que estudaram teatro comigo ali com a Alice Carvalho. Douglas Dwight, que é roteirista, meu amigo. Umas pessoas todas ali, Lenita Ribeiro, cantora, grande cantora. Então ficou da minha memória afetiva dos 12 aos 14 anos, minha lembrança maior era dessa turma do teatro ali, que eu ia para o Teatro da UF. Eu considero o Teatro da UF um palco sagrado para mim, assim, pessoalmente falando, porque eu fiz aqueles testes
e ensinamentos todos de teatro, você vai lá em cima um de todo mundo, e sente, aí sua junto, aquela coisa de exercício de teatro. Então, laboratórios teatrais, quando eu era bem pequeno. Então aquilo ali ficou na minha memória afetiva, o palco do teatro da UF. E ali pra mim sabe, o teatro que eu, sei lá, não sei nem o que dizer, eu acho aquilo muito maravilhoso do ponto de vista de energia, de quem já passou por lá e tal também, que cantou, né? Na época, antes de virar teatro, era um cassino, tinha essa história toda louca aí, que eu acho admirável e tudo mais. Então, voltando ao curso de formação de atores, que eu achava que eu ia ser ator, mas eu não sei decorar texto, então eu desisti rapidamente. Eu queria mais era ser jornalista mesmo. Eu fui pro Jornal Ligue, e nessa de ir pro Jornal Ligue, de ser ator e tal, eu falava poesia em botecos aqui de Niterói, tipo Saculeja, com o Manuel Gomes. Grande Manuel. Manuel, saudosíssimo Manuel Gomes. Que mostrou a bunda lá no Teatro da UF para protestar também, que ficou famosa aquela história. Eu não posso contar o lançamento do Bola de Cristal lá no meu ateliê Residência São Domingos. Porque o Manuel é uma figura. No final da vida ele estava umas implicâncias com o Lobão, não sem razão, não né? Sem razão. Né? Não sem razão. Mas ele fez parte do Vampiros Diletantes. Sim. Que era um grupo de poesia. Era um movimento de poesia. A gente vai ficar saudoso para reclamar do que não tem hoje, né? Claro, nem tem mais varal de poesia. Nessa época eu andava, sabe com quem? Olha, Rafael Pimenta Francisco. Isso. Era Zeca Belém. Era Manuel Gomes. Fernanda Young começando a falar poesia. Fernanda Young, que era Mary Young ainda. Isso. E ela falava poesia também no Saculeja com Manuel Gomes. E falava, enfim, vários lugares. Bar Paraty, que era do Zeca e do Rafael Pimenta Francisco. Ela namorava o René Amaral na época. Eu não lembro dessa época deles namorando. Porque eu tenho a cabeça dela esculpida em aramado. Né? Olha que legal. Muito bacana. Muito interessante. Mas essa turma doida aí que eu falei, principalmente a Fernanda, o Manuel Gomes, o Zeca Belém e o Rafael Pimenta Francisco, era uma coisa de poesia muito forte em Niterói. Todos eram bem mais velhos, eu era muito jovem, com 12, 13. Tinha Judite? Não. Daqui a pouco eu lembro. Mas tinha um nome. Aí você teve o contato com o Ney Reis? Aí foi mais ou menos, porque como eu estava falando poesia nesses lugares todos, teve uma vez que teve um evento que tinha Viva Poesia no Bar Paraty, que era Rafael Pimenta Francisco que organizava com o Zeca Belém. Aí eu fui falar poesia no palco, como uma atração, pela primeira vez na minha vida, com 14 anos. Meu pai foi pra plateia, minha mãe, a família inteira, todo mundo. E eu fui lá, mas acontece que eu era muito pequeno. E só tinha galera velha, meio hippie, cabeludos, maluco. Eles já entenderam mais ou menos o que era aquilo. E eu fui lá falar. Aí eu virei meio que o Rambozinho da cidade, porque as pessoas me aplaudiram de pé, falaram, nossa, poesia concreta, que cabeça de maluco, esse menino com 12 anos. Aí ficou uma coisa X, virou uma coisa. Aí o Ney Reis era editor do Caderno de Niterói do Jornal do Brasil. Isso. E ele fez uma matéria comigo, Carlos Mauro, Fernando Young, Marcelo Paredão. Nós quatro, tá lá na matéria. O Carlos Mauro 89. Passou por mim aqui na Rua da Conceição. Passou assim com guarda-chuva e no celular. Ele acabou de lançar um disco novo. Ouça um disco novo do Carlos Mauro, que era da Mosca, uma banda muito importante aqui de Niterói também, que começou na mesma época que o Sahara. Enfim. Olha a tua ligação com o Sérgio Túlio. Foi ali também. Foi uns 14 para 15 anos, no Treco. As pessoas saíam, era todo mundo mais velho. Isso. Aí em frente ali onde hoje é o Amarelinho, que chamam o Amarelinho. E aí o pessoal ia pra lá pra ficar nas mesas de bar, conversando, bebendo. E eu tinha 14 anos, não podia beber. E tava envolvido com essa galera bem mais velha. Então eu ficava meio que por ali, orbitando. E com isso conhecendo essas pessoas. Então tinha o Sérgio Túlio, que frequentava o bar. Aí eu já conheci o Sérgio, ele já estava com Sahara, já era um sucesso na Fluminense FM. Então aquilo pra mim era incrível. Aí quando eu comecei a escrever no Ligue, foi quando eu sugeri pro Marcondes Ferraz, o Fernando, para fazer uma capa com Sahara. Aí ele falou, nossa, mas a capa aqui a gente dá pro Milton Nascimento, quando vem a Niterói, quando vem um show assim, tal, lá no Salesiano que tinha show, ou então lá no Naval que tinha aquele show, sempre vinha, né, o pessoal, todos os shows, no Santos, Barão Vermelho, capa. Agora eu falei, não, mas Fernando, você tem que entender, isso aqui é um sucesso da casa, isso aqui estourou na Fluminense FM, isso aqui o Sérgio Túlio gravou a demo do Sahara no quarto dele, música eletrônica, uma fita demo gravada em cassete que estourou na rádio,
que é uma rádio rock, a história é toda diferente. Eles merecem isso, então não faz a capa com eles. Aí eu fiz a capa com eles, a foto da capa do Jornal Ligue. Pena que eu não tenho aqui para mostrar, depois a gente mostra assim, em alguma ocasião, mas tá lá, se procurar você acaba achando. Que é a capa, que o Sérgio publicou isso também há 2, 3 anos atrás, no Facebook dele, que é o Sérgio com uma serra elétrica tentando cortar a cabeça do Raul, e o Raul com uma abajur assim na cabeça. É um negócio completamente louco. Uma foto de arte, assim. Aí ele estampou, o Fernando Marcondes, a foto na capa assim, do Liga, aí a terceira página já vinha uma matéria minha com o Saara Saara. Aí pra mim aquilo era, com 15 anos eu falei, nossa, isso aqui é a glória, porque é a banda que eu adoro, os caras eu conheço do bar, do meu bairro, e eu tô escrevendo no jornal, eu posso fazer uma capa. Eu comecei a entender as possibilidades do mundo ali, com 15 anos. Você falou da fita, eu não sei se você lembra, a Embaixada de Vênus, ali do lado do Castelinho, do Graguatá. Não cheguei a pegar a época de ir, porque eu não podia entrar, eu era menor. Eu fiz a fábrica construtiva Graguatá à Noite Concreta. E os meninos que eram meus alunos, né, o pessoal Dark, levou a fita do Saara Saara pra gente tocar. Pois é. Saara estourou em todos os becos undergrounds do Brasil na época, anos 80. Foi a primeira banda de música eletrônica a surgir com maior expressão, assim. E veio daqui, tinha outros trabalhos, tinha Agents, tinha Eletrodomésticos, do Chuveiro no Meu Chip, tinha várias outras coisas, mas assim, o Saara Saara sempre foi muito especial. Foi a maior, e ainda é, melhor e maior banda de música eletrônica, tecnopop, como eles chamavam, né, que tem no Brasil. É muito especial, é único, porque o Sérgio, ele era um cara que cantava música clássica também, então ele tinha um alcance vocal dele, barítono, se não me engano, então assim, tinha essa questão dele utilizar toda essa influência que ele tinha também de música barroca e tal. Ele colocava essa coisa na interpretação dele, ele colocava isso como influência no Saara, só que era tudo programação eletrônica do Raul, que era um grande pesquisador de música eletrônica. Então ele sabia sempre qual era o último teclado da moda, o último sintetizador, o último efeito, enfim, os plugins, as paradas, ele estava sempre ligado, sempre se atualizando, modernizando e fazendo música eletrônica desde muito, sempre, né? Então eles eram bem pioneiros, assim. Vamos falar da Astronauta, porque eu acho que eu vou tentar, aqui nesse espaço que a gente tem, espaço-tempo, trazer a riqueza da vivência, da carreira do Léo, mas eu acho que, eu sempre começo com essa frase, eu não gosto dela. Eu tenho certeza absoluta que você é um dos grandes talentos da cidade, é mal aproveitado pelo poder público, seja estadual, seja municipal, tem uma grande contribuição, por isso que eu quero dar o foco agora na Astronauta. É difícil entrevistar um jornalista, um artista pintor, entrevistando um jornalista. Mas vamos falar da Astronauta, porque você presta um grande serviço. E você já trabalhou também em acho que foi CBS? Não, foi a Polygram, que virou Universal Music. Polygram. Então, vamos começar assim pela passagem pelas grandes gravadoras, a experiência que você teve, o que você já fez lá, que eu li a tua matéria, o teu currículo, e também a entrevista com o colega Kerbel, que foi muito boa. Marcinho Kerbel, grande abraço. Qual é o nome mesmo do canal dele? Eu esqueci. Poxa, ele me falou e a gente participou, mas eu agora de cabeça não estou lembrando. Mas é o canal do Márcio Kerbel, cara. Você bota lá que você acha. Mas aí você teve essa passagem por ali e isso te deu uma força para você abrir a tua própria gravadora. Olha, vou te dizer como é que foi isso aí, porque tem um corte no tempo aí, vamos dizer. Aí eu tava lá e não sabia se eu ia ser ator, se eu ia, enfim, tava vivenciando aquela época que Niterói era um laboratório artístico muito interessante, então era poesia, era boteca, era bar, era isso, era aquilo, menor de idade mesmo, e indo. Então eu fiquei naquela, mas eu fiquei mais imbuído em me tornar um jornalista primeiro, de tudo, e aí foi quando eu justamente fui pro Jornal de Caraí. Aí teve aquele lançamento, eu estava recém-chegado no Jornal de Caraí, foi aniversário do Jornal de Caraí lá no Centro Cultural Você Dirigia. E depois disso eu também comecei a escrever na Tribuna, na parte de cultura, e o editor era o Mário Souza. Aí fiquei lá esses anos 90, 91, 92, assim e tal.
Depois daquilo ali eu saí, rodei outros jornais aqui de Niterói. O Opção do Zaluário contribuía. O outro também, o 7 Dias do Milton Rocha também contribuía. Eu sempre estava por perto dessa turma, né? Porque para mim, como eu era muito jovem, assim, e todo mundo já era dono de jornal, de bairro, e conhecido na sociedade de Niterói, Estela Prestes e tal mais, eu ficava querendo estar por dentro. Então eu me enfiava mesmo por dentro dessas coisas. Então eu fiquei nesse jornalismo de Niterói até mais ou menos uns 18 anos, quando eu comecei a me especializar no jornalismo cultural, só que mais na área da música. Meu interesse começou a ser entrevistar Gil, Caetano, Rita, João, Paulo, Pedro, galera importante da música. E aí eu comecei a querer escrever no jornal de música, especializado. Foi quando eu fui para o Internacional Magazine, que era um jornal do Marcos Petrillo, que durante um tempo morou aqui em Niterói, e ele estava relançando, ele tinha feito uns experimentos, mas o jornal não tinha periodicidade. Ele fechou na época, isso tudo, gente, era pré-internet, tá? Anos 90. Então ele fechou na época com uma distribuidora de jornais e revistas, Fernando Quinaglia, e com uma gráfica de jornal que era a Tribuna da Imprensa, do Hélio Fernandes Filho. Grande. Aí ele conseguiu, ele falou, agora não sou mais só eu, agora é eu, você, eu vou trazer um sócio, e eu tenho pelo menos uma gráfica e tenho também essa estrutura que eu montei aqui. Aí, quer dizer, ele conseguiu, né, se você analisar bem, montar um jornal e começar a vender anúncios para a gravadora. Naquela época a gravadora ainda comprava anúncio impresso, colorido na revista e tal. Então ele remontou esse jornal que ele tinha feito uns experimentos em preto e branco, imprimindo em colorido, fazendo essa parceria, né? E o jornal passou a existir e a atender de alguma maneira as grandes gravadoras, botando matéria de capa, assim, com os lançamentos. Virou uma revista de música, mas em formato de jornal, né? Como existia na Europa, ainda existe hoje, Melody Maker, né? New Music Express, é nesse formato de jornal. Então estava eu lá, né? Ficando nesse jornal e me especializando na área de música, que era o que eu queria, só que ainda jornalista, repórter, depois de ter passado pela Tribuna por um tempo, fazendo reportagem de cultura, mas também fazendo outras coisas de geral, do que precisava. Muitas vezes me pedia, eu fazia, não tinha essa. Mas é lógico que eu preferia fazer cultura. Mas já na especificação do jornalismo cultural, musical, que eu chamo, eu comecei a ter contato com os artistas e com muito artista novo, que não tinha onde desaguar aquele CDR, aquela fita cassete. Ele queria sair na imprensa, mas vem cá, não tinha o e-mail direito para você mandar, não tinha nada do que a gente tem no mundo hoje. O cara tinha que conhecer o jornalista, ele tinha que entregar a fita, o cara tinha que ouvir, o cara tinha que gostar e ele ainda tinha que conseguir um espaço para escrever naquela coluna, naquele jornal. Era muito difícil conseguir divulgação e eu estava na ponta, porque eu estava num jornal que estava começando a bombar de anúncios de gravadora. Os artistas já estavam querendo, os grandes, dar entrevista para o Internacional Magazine. Aí tinha um entrevistão, que era um miolo no meio, assim, tipo as páginas amarelas da Veja. Entrevista grande no meio, então assim, sem cortes, né? O cara falou, você bota, não corta nada. Então aquelas coisas assim estavam começando a acontecer, entrevistas grandes, mas eu mantinha uma coluna especial, que era a Tangerina, para lançar só artistas novos. Então o cara mandava uma demo para mim de uma banda que estava na garagem, eu ouvia e escrevia uma resenha. E assim eu fiz com várias, né? Nesse início da década de 90 lá no Magazine. Aí comecei a escrever também para Backstage, comecei a escrever para a revista Bis, que era da editora Abril, que também era bem grande na época. E isso tudo foi acabando. Essas revistas, esses jornais e tal. A última assim impressa que eu escrevi foi a Billboard Brasil, que chegou a ter impressa, muito bonita nas bancas. O Pedro Só, o jornalista, meu amigo querido, que me deu muitas oportunidades no jornalismo de música, ele é o editor, então me chamou também, fiz várias matérias. Mas a partir dali, né, eu na verdade estava mais interessado em mudar de lado, quer dizer, virar o cara que lançava e descobria esses talentos. Ao invés de só ouvir uma fita e resenhar 10 linhas num jornal, por que eu não ia atrás de uma gravadora para aquele artista? Por que eu não botava esse cara dentro do sistema? Então começou assim, nessa de eu querer entrar para uma gravadora, eu bati em várias portas, vários selos, um monte de coisa. Ninguém, um jornalista que escreve sobre música que quer entrar para a indústria. Não sei o que, então muito não, né? De selos muito pequenos, assim, não vou citar nomes, é claro, para não ser indelicado, mas assim, selos que na época eram de tamanho pequeno e médio, não aceitaram
que eu, sei lá, fosse dar um estágio lá, ou virasse um produtor da casa, ou fizesse que fosse, mostrasse uma demo de algum artista que eu quisesse empresariar, sei lá. Eu queria armar alguma coisa para mudar de lado. Não ficar só escrevendo sobre o artista, lançar o artista. Então eu ralei pra caramba e continuei no jornalismo. Mas teve um dia que eu fui fazer uma entrevista na Polygram, que foi a cobertura privada, com pouquíssimos jornalistas, 3 ou 4 jornalistas, do contrato da Rita Lee e do Roberto com a Polygram para fazer o disco Santa Rita de Sampa. Olha. Foi em 1996 para 97. Então, Ritinha e Roberto estavam lá assinando esse contrato e eu era um dos jornalistas selecionados. Outro aqui de Niterói, que é um querido amigo, que é o Beto Feitosa, também estava lá. Se não me engano, inclusive foi ele que me levou de carona, de carro, lá para Polygram, os dois saindo de Niterói. Ele tem uma revista, né, que hoje é um site, que é o Ziriguidum. Ele sempre teve, desde essa época também. E a gente foi lá, cara. A gente foi cobrir a assinatura de contrato da Rita com a Polygram. Aqui é fácil que eu tô do lado da a gente está se servindo aqui porque, né, só uma tem que molhar com ela também. Mas então... É um momento importante da entrevista, então eu tenho que molhar com ela para falar melhor. Não, eu gostei desse formato aqui, que a geladeira fica do lado. Fica do lado já, né? Já bebemos um café, bem easy, muito, né? Bem easy. E aí esse momento importantíssimo, que eu acho que na verdade é o marco da minha carreira, que é uma transição, né? É finalmente quando eu consigo sair de jornalista de música que escreve críticas de bandas novas para efetivamente entrar numa gravadora para indicar as bandas novas a serem lançadas. Isso também numa época ainda pré-internet. Você imagina se já era difícil a banda nova conseguir um jornalista que gostasse de escrever, se conseguisse espaço. Agora imagina a quantidade de gente que não mandava material para você naquela época, para você ouvir querendo ser contratado, te pedindo pelo amor de Deus para você contratar. Era muito. Inclusive um amigo meu aqui de Niterói me visitou quando eu estava na Polygram, que foi o Dilcinho do DKV. Eles levaram o material do DKV, a Polygram não contratou, mas enfim, tivemos reunião, o Dilcinho era bem novinho também, assim, ele é mais novo que eu, mas eu digo, Dilcinho, ele devia ter uns 17 anos, tinha algum empresário que era ligado à Mônica Venerabile, que aí tinha umas coisas com a Rádio Cidade, apareceu lá. E aí eu falei, pô, mas você é de Niterói, DKV e tal, eu já sabia até da banda, porque eu escrevia antes sobre bandas, lembra? Uhum. Né? Então eu tava nessa, então uma banda de Niterói e outros artistas aqui me procuraram também na época e tal. Acabou que eu não, sob a minha gerência ali, eu não consegui contratar ninguém daqui na época. A primeira banda que eu indiquei e foi contratada pela Polygram era da Ramp Family, que era o Squalls, uma banda que não ficou tão conhecida, mas é excelente banda, assim como é o Rapa, assim como é o Planet Ramp, assim como são todas as bandas da Ramp Family, o Funky Fuckers do Benegão. São bandas assim que montavam aquilo ali, aquela cena Ramp Family da Lapa, bicho, essas bandas estavam todas ali, Santa Teresa, entendeu? Tanto que o Totem, que era o estúdio da Claudinha, que era, enfim, ligada, empresária dos Squalls, era em Santa Teresa, onde ensaiava o Chico Sainz, Nação Zumbi, o Planet, o Rapa, todo mundo ensaiava lá. O quartel-general da Ramp Family era o estúdio Totem, que na verdade era a casa dos Squalls. Então eu contratei a banda que era o harém de todas as bandas da Ramp Family, no final das contas, entendeu? E ela não ficou muito conhecida, mas ela, para assim, os entendedores de Ramp Family, de música dos anos 90, falar escola, ninguém fala, uau, porque é mesmo, uma puta banda. É Maldita, você teve contato com? Maldita, tive contato com o Luiz Antônio. Não, o Luiz Antônio também, Luiz Antônio, claro. Mas assim, eu até participei de um momento da vida do Luiz Antônio, que foi o livro A Onda Maldita, primeira edição, que eu apresentei a Margarete, saudosa Margarete da Luz, e eles fecharam o contrato para fazer o livro na editora Arte e Cultura. Eu tenho uma foto no lançamento do livro lá no Pascoal, aí eu faço parte, acho que é a Mônica Venerabile, que me falou assim, você está no livro. Eu estava lendo aí, acho que foi um momento importante. Você já estava como produtor nessa época? Não, a Maldita eu ouvia nessa época do Saara, né? Saara. Que aí era 85, 86, 87, eu estava muito jovem, com 14, 15 aqui em Niterói, naquela fase que eu falei antes. Já nessa época, depois dos anos 90, assim, ou quer dizer, desculpa, no meio dos anos 90, que eu entrei na Polygram, Santa Rita é um disco de 97. Ela assinou no final de 96 para fazer... entrei em dezembro de 96. Comecei a trabalhar mesmo em janeiro de 97.
E aí foi isso, fiquei até 99, assim, mais ou menos. Foi justamente quando eu montei o selo Astronauta, mas eu vou explicar como que foi isso. Como eu disse, eu entrei, né, nesse dia da assinatura de contrato de Ritinha, eu conheci os executivos da empresa, que muito me receberam bem. Um deles você deve conhecer, que é o Geraldo Alves Pinto, sim, o G, irmão do Ziraldo. Sim. Ele estava no dia que eu fui fazer essa cobertura, que a Rita assinou. Ele testemunha o meu repórter o G, desse momento que é o marco da minha vida, que é quando eu deixei exatamente de me tornar um crítico de novos talentos, de bandas novas para jornal e revista. E como falei, essa era a parte que eu estava. Eu comecei a receber reuniões com esses artistas, levando demo para mim e tal, porque depois de uns 2, 3 meses dessa assinatura da Rita e tal, eu acabei indo para lá para trabalhar como olheiro de novos talentos. Aí fui trabalhar com o Max Pierre, que era o diretor artístico. Então aí ele me aproveitou em vários projetos da casa, mesmo projetos que não tinham o meu perfil, o que para mim foi maravilhoso, porque eu aprendi a trabalhar com o padre Marcelo Rossi, com Sandy Júnior, com Roberta Miranda, com Nana Caymmi. Tem um momento na sua carreira que eu e Márcia, a gente gosta muito do Skylab. E você fez uma matéria com ele, ou entrevista, uma coisa assim. Fiz várias coisas com o Skylab, na verdade, assim, mas o que ficou marcado foi essa entrevista que eu fiz em vídeo da TVE, uma época, que eu tinha um programa lá também na TVE, que era um programa, não, era um quadro no programa, né, no Atitude.com, do Pedro Paulo Carneiro. Eu tive um repórter astronauta. Então eu vim aqui no MAC, entrevistei, foi engraçado pra caramba isso aí. Realmente, nessa época o Rogério já era famoso pelas entrevistas que ele dava pro Jô. O Jô adorava ele. O Jô adorava ele. Aí ele veio aqui porque assim, o que acontece? Conheci o Rogério porque o Marcos Petrillo, dono do Internacional Magazine, esse jornal que eu escrevi de música, era o empresário do Rogério, junto com a Solange, se não me engano, mulher do Rogério até hoje. Então, ele, como empresário, acabou que a gente escrevia muito sobre o Rogério, estava sempre com o Rogério naquele período de trabalho, então o Rogério e eu a gente se conhecia daí. E aí eu falei, quando eu fui para esse quadro na TV, eu falei, não, preciso entrevistar essa figuraça lá no Disco Voador de Niterói. Que na verdade não é Disco Voador, é a Flor de Lótus, mas é uma outra história. Mas também que olha de baixo parece Enterprise, né? E aí foi muito legal também, lógico, isso aí foi o Repórter Astronauta, um quadro que eu fiz. Também era ano 2000, se não me engano, isso. TV educativa ainda, não era TV Brasil. Canal 2, né? Fundação Padre Anchieta. E aí eu entrevistava os artistas, que era aquele meu lado jornalístico. Mas eu já estava bem produtor nessa época. Porque se eu entrei em 97, fiquei 3 anos na Poligram. Aí ela foi vendida para o Grupo Universal. Aí eu fundiu uma empresa com a outra. Aí nessa eu saí. Nessa que eu saí, eu fui saído, na verdade, eu fui demitido. Mas assim, foi engraçado porque eu tinha acabado de emplacar o Farofa Carioca, que foi uma banda que eu sugeri a gravadora contratar. Foda, né? E que foi difícil, porque ninguém acreditava, eram 12 malucos, eram pessoas... Enfim, assim, a galera que estava tirando nota de El Chan, vendendo, não queria saber de um problema arrumado por um menino de 21 anos na gravadora, que disse que tinha um bando de hippie maluco, meio novos baianos, em Santa Teresa, com um negão maravilhoso, super carismático, que era o Seu Jorge. Enfim... É uma situação inusitada, né? Você chega lá, eu era o olheiro da gravadora, beleza. Aí tinha contratado os Squalls. Através dos Squalls eu conheci toda essa cena de Santa Teresa. A Corda Bamba, Farofa Carioca, pá. Aí no Farofa eu pirei. Enlouqueci completamente. Eu vi o show dos caras, cara, no Largo das Neves, com 1000 e tantas pessoas na plateia, show de graça. E o Jorge em cima de uma perna de pau, ele já é alto, fazendo uma coisa circense, trocava de roupa 3 vezes. Um figurino assim, todo de teatro, uma coisa toda assim dada, doada, montada ali, sem grana, tá entendendo? Mas assim, você via uma luz naquele trabalho, mas você via uma luz. Ali eu falei, não, peraí, gente, tem alguma coisa nisso aqui. Eu tenho que aproveitar o fato de que eu tô lá dentro dessa gravadora e mostrar esse trabalho, eu vou insistir. Aí eu fiquei, mas muita gente torceu o nariz demais, assim, foi um sofrimento. Inclusive eu quase perco meu emprego nesse momento. Mas não, aí o presidente da companhia, Marcelo Castelo Branco, insistiu. O Max Pierre, eu acho que estava viajando com a Simone, cantora. Aí tinha o Ricardo Moreira, grande Ricardo Moreira, gerente artístico da companhia, que também comprou o barulho comigo totalmente, assim. Essa contratação tem muito, muito a ver com o dedo do Ricardo Moreira, né, e também do Marcelo Castelo Branco. Aí, quer dizer, cacifado pelo gerente e pelo presidente da companhia, finalmente o Farofa foi contratado. Mas a equipe de imprensa, de vendas, tá todo mundo com ódio de mim, porque eu era que inventei aquilo.
e estava dando problema para eles, porque tinha que bater meta, vender disco, era CD na época. Como é que faz isso? Você está tirando nota sem fazer nada, sentado na sua sala, liga a loja americana, eu quero 1000 tchan, eu quero 2000 tchan. O cara não quer fazer nada, ele tem que explicar quem é farofa carioca, não vender junto. Ah, você leva o tchan, mas aí leva o farofa aqui. Eu arrumei um quiprocó naquela companhia, bicho, que eu fiquei mal visto. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque há malas que vêm pelo trem, então você, na verdade, acaba abrindo caminho dessa maneira, né? Eu abri muito caminho ali. Vou aproveitar, você abriu muitos caminhos, aí vai ser um momento insurgente para a gente falar da nossa cena cultural da cidade. Eu tenho quase 40 anos, eu fui conhecer o Centro Cultural Pascoal Carlos Magno em 74, que era o ano que eu nasci. É o ano que você nasceu? Eu nasci 9 de novembro de 74, junto com a ponte Rio. É o escorpião também. Eu sou, graças a Deus. Era centro para a comemoração do quarto centenário da cidade de Niterói, e o coordenador era o Pascoal Carlos Magno, e em pessoa, né? Em pessoa. Em 1975 ele ganha o nome, naquela época era possível, e já me perdi onde eu ia falar. Eu conheço bastante, né? Estou com 70 anos, sempre aqui em Niterói, sempre ligado à cultura, e eu não sei até hoje como você não foi aproveitado pelo poder público em Niterói. Depois da entrevista com o Kerbel e ver a tua biografia, que você foi várias vezes lá no Pascoal, eu falo, olha, eu sou um diretor aqui, eu não tenho espaço para contratação. Depois até me deram uns estagiários e monitores. Não tinha. E o Jorge criou a Niterói Discos. Eu não sei, vendo agora a tua experiência toda, você acabou de relatar, por que você não fez parte dessa revolução cultural que aconteceu na cidade, e hoje a gente sente falta de um apoio muito grande. Aí você é um cara que, você acabou de falar, apoiou o Farofa Carioca, os jovens. Você está com o disco do Oswaldo Coyote, o Coyote Valvular. Maravilhoso Coyote, grande amigo pessoal e artista do meu selo. Eu conheci lá no São Dondon, e tem um outro menino também que você me indicou, eu coloquei como... É o Sudano, que é um artista aqui de Niterói também. E ele é fantástico, ele faz um trabalho que está rememorando um pouco do emo-core, uma mistura com um pezinho no punk rockzinho, bem puxado para o comercial, mas com uma mensagem muito inclusiva, muito verdadeira, de muita luta e batalha. Bem legal o trabalho do Sudano também, recomendo para vocês ouvirem. Eu conheci e ouvi, agora somos contato no Instagram, no Facebook, mas a ideia do Segundas Insurgentes, na verdade seria Quintas Insurgentes. Agora já é Quarta Insurgente. Quarta, porque aí veio a pandemia. Aí a pandemia separou todo mundo, lockdown, e a massa falava assim, olha, eu fazia um programa com o Renan Gomes. Sim. E a massa falava, é muito bom. Aí a gente, eu apoiava a campanha dele, e disse, Renan, você não vai ser eleito. Eu não fui, o Renato Canteré também não foi, mas eu acho que a gente tem um espaço, aproveitando essa candidatura, para falar de cultura. Não, afinal de contas, uma candidatura política na cidade de Niterói, ela, se tem a plataforma cultural, ela precisa querer ouvir a classe cultural da cidade. O que ela tem a dizer, como é que pode melhorar, tem que fazer consulta pública direitinho, né? Então, assim, você me pergunta, a sua pergunta é o que eu estou achando da cena atual da cidade? Porque, assim, você estava em 14 anos, você está com quanto mesmo? 48, 74. 48. Eu vou fazer 49 esse ano. Eu não entendo como o Léo, meu amigo Léo Rivera, não foi aproveitado pelo poder público todos esses mandatos, nesses anos todos, você tendo. Foi saber. É porque Niterói trata muito mal os seus, né? Infelizmente, a gente tem essa questão aqui. Você já viu alguma homenagem a Fernando Young, por exemplo, a roteirista dos Normais, a pessoa que escreveu os livros que escreveu, a pessoa que fez o que ela fez, que se tornou apresentadora, trabalhou no Saia Justa com a Rita, com um monte de gente, Mônica Waldvogel, sabe? A envergadura da Fernanda
exigia que Niterói fizesse uma homenagem a ela. Claro que ela ia achar um saco, ia achar, enfim, pelo jeito dela era esse. Mas tem que fazer, ela não está mais aqui. Importante não que assim, você fazer uma coisa que a pessoa não ia querer, não é isso. É porque o fato dela não estar mais aqui é para lembrá-la. Então, assim, eu achava que devia ter alguma coisa que fizesse jus a Fernanda aqui, assim como fizeram a estátua do Paulo Gustavo. Só que assim, a estátua do Paulo Gustavo é uma celebridade assim, fora do comum, ele é para além do, enfim, é uma outra história. Eu conheci também ele muito novo aqui em Niterói, a gente conviveu, ele, João Marcelo, que é primo dele, meu amigo. Então, assim, fomos de uma turma uma certa época. Quando eu fui promoter do Le Village, assim, sabe, República da Banana, Madame Causa, a gente estava sempre por aí. Madame Causa foi... Eu trabalhei, fiz umas festas, produção lá, porque o Marquinho Ronaiser, falecido, que era dono do Le Village da República da Banana, que eu fui promoter lá, ele era também sócio do Fernando Chaves, do pessoal no Madame Causa. Então ali tinha sempre os promoters, eu nessa época envolvia muito com festa, assim, divulgação. Madame Causa era em São Francisco. São Francisco, onde hoje é o Bendito. Bendito. Ali mesmo. Então nessa época era a época mais que eu estava andando com essa turma do Paulo Gustavo, da Zay, da Fabíola, uma turma aí, Bianca Bercer, todo mundo de Niterói, todo mundo assim meio contra a culturazinho, adolescente, entendeu? Era essa época. E ele se tornou um fenômeno. E assim, eu achei até, assim, com todo respeito à homenagem ao meu querido amigo Paulo Gustavo, um pouco eleitoreiro isso, um pouco politiqueiro. Assim, podia esperar um pouco mais, fazer uma coisa mais pensada. De repente foi meio rápida, assim, demais essa homenagem, essa estátua. Então, assim, acho maravilhoso, que bom que estão lembrando Paulo Gustavo, tem que lembrar sempre. Mas assim, calma, né? Vamos fazer as coisas com calma. E a Fernanda ficou para trás, ninguém lembrou dela. Tem que lembrar. Eu assisti o faz para um, faz para outro, sei lá. Irritando o Fernando. E é com a Rita era ali. ótimo. Não, é com a Rita ali. Aí ela pergunta assim, Rita, tem tudo isso no YouTube. O arroz, com seu nome, você quer detestar, alguma coisa assim. Exatamente. É por aí. Então, assim, o que eu hoje acho dessa situação é que, assim, diluiu bastante. Tá bem diluído. Isso, assim, eu tô tentando ser educado, elegante, fino. Mas eu sou daqui, eu conheço essa cidade bem pra caramba. Me forjei aqui nessa cidade. Então, tudo que eu posso dizer é que, independente de você falar que eu fico muito lisonjeado, poxa, obrigado, não aproveitaram o Léo, porra, no poder público, tanta coisa eu poderia estar fazendo, podia estar dirigindo o centro cultural, podia estar à frente de um museu, realmente, óbvio que eu poderia, porque eu estaria abrindo espaço. Então, assim, eu não vou ser aqui hipócrita, te dizer para você, não quero, sobrevivi bem até aqui sem isso, nunca molhei minhas mãos, eu não sei o que, não tenho lado. Tem gente que fala cada coisa, né? Comigo não tem essa não, eu tenho lado sim, entendeu? Eu sou de esquerda e eu acredito o seguinte, que você tem que fazer aquilo que você acha que dá para você fazer pelas pessoas para incluí-las. E eu faço isso na música. Eu tento fazer isso ao máximo com os artistas novos. Sempre que é possível, a gente está botando azeitona na empada de quem não tem empada para botar azeitona. Então eu fazia isso, por exemplo, quando eu estava editando a página de cultura da Tribuna, por exemplo. As matérias de destaque, de cima de cabeça de página, era com artista da cidade não muito conhecido. Porque aquela peça que está no Abel, que está aqui, que está ali, o Globo Niterói já vai dar o destaque. Então, assim, eu trabalhava num caminho contrário. E eu sempre trabalhei um pouco assim também, abrindo espaço e tudo mais. Então, assim, voltando a essa sua questão, estou sobrevivendo até hoje de tudo que eu fiz na iniciativa privada, nessas empresas multinacionais, as quais eu fui ou empregado ou parceiro, desenvolvendo projetos ao longo desses 25 anos que eu estou, agora, daqui a pouco, ano que vem, fazendo do selo. E, vamos dizer, daqui a pouco quase 30 de produção e de jornalismo uns 35, porque se eu estou com 48, pô, eu comecei com 14, 15, mais de 30, já sei lá quantos anos, eu nem sei contar isso. O que eu não entendo, Léo, nós somos colegas, beber cerveja aí nos bares. Claro. Sara e tudo. Agora, eu não entendo, são vários mandatos, vários secretários da cultura, presidente de fundação, e vou falar até do estado também, que a gente tem o Palácio do Engar, tem outros lugares do estado aqui. Você tem uma carreira, um trabalho muito claro, e nunca foi... não chamaram. Eu não estou querendo ser polido, educado e fino também. Exato. Para não falar das pessoas. Não, lógico. Mas é necessário que dentro de nós, do nosso grupo,
tem as pessoas que são lideranças. Você, é isso que eu estou querendo falar. Você é uma liderança na parte de música e da apoio do jornal. Eles me levaram para o Pascoal, eu fui também para o Palácio do Engar, para o museu, porque eu era uma pessoa com carisma. Claro, obviamente. E fiz o mesmo trabalho que você faz, que era olhar para o pessoal que não tem espaço. Lá no Centro Cultural eu fiz muito isso. Renato Guima, Renato Nunes, claro, criou Música no Campo. Aí Música no Campo, quando eu estou lá, ele ressurge. Eu recebi o irmão do Supla. O irmão do Supla. Que tocou um violão, ele tinha uma pegada com Elvis Presley. Sei, ele é bom, esqueci o nome dele, mas é bom. Muito legal, tem até uma foto dele assinando, assim, parecia assinando o contrato. E a gente abria espaço. Cara, domingo, de manhã cedo, o cara, o cantor, a maioria do cantor, trabalhava na noite e de manhã cedo, 11 horas, tinha que esquentar o gogó para cantar naquela varanda. Claro. Muita gente passou por ali. Muita. Nossa, música na varanda foi... música no campo, ali na varanda. Eu estou me citando porque você faz até hoje o que eu fazia naquela época. Claro. Eu estou afastado agora. Agora, a insurgência é para a gente trazer os insurgentes. Exatamente. Porque existe uma cultura underground. Claro. E até subversiva, como você fala assim, de punk e outros estilos. Sim. Mas eu estou falando de você que é o entrevistado. Mas é que isso tudo, além de ser uma grande verdade, né? Além de existir de fato isso, assim, quando eu percebo que alguns amigos meus e que já trabalharam, né, no poder público da cidade e que de alguma maneira falam, mas Leonardo, não sei o que acontece é o seguinte, eu não vou ficar perturbando as pessoas falando, olha só, me dá um carrinho aí, olha só, por favor, me dá um emprego porque eu sou bom. Eu acho que não é por aí. Eu acho que as pessoas que sabem que eu tenho um valor, as pessoas que acompanham a minha trajetória nessa cidade, elas não vão querer me mudar, me botar como um coxinha, elas vão querer assimilar o meu conteúdo, assimilar a minha personalidade, o que eu sou, o que eu tenho a oferecer, etc. Talvez eu acredito que isso aconteceu porque as pessoas me acham muito assim, maluquinho, ou doidinho, ou de repente... Só que não é isso. A grande verdade é assim, você sabe que eu estava vendo uma entrevista... Recentemente, a Maria Fortuna, filha do fundador do Circo Voador, o Perfeito, ali, agora ele está na Fundição Progresso, ele cuida da fundição. Mas a Maria Fortuna, que é do Globo, ela fez uma matéria, acho que ontem ou anteontem, com os filhos da Rita, onde eles falaram exatamente essa questão, né? Como é que seria você analisar a falta, né, que faz, né? E hoje eu vou te dizer assim, se eu fizer uma analogia, eu não tenho como te dizer da falta que me faz uma coisa que eu não vivi. Então, assim, os meus amigos mais velhos, que, entendeu, tiveram no poder público ou que ainda estão, eu tenho amigos que estão no poder público e que falam que é um absurdo realmente eu não estar sendo assimilado. Só que acontece que eu não faço parte. E eu, de alguma maneira, acho que amedronto, talvez, porque é aquela coisa, não, é muito maluquinho, mas na minha casa, graças a Deus, eu pago as contas, entendeu? Eu, tipo assim, sempre fui, se eu tivesse filhos, eu não tenho, mas assim, a escola ia estar paga, as coisas... Tem gente que acha que assim, a Rita era maluca, a Cássia era maluca. Gente, nunca faltou escola pro Chicão, pro Beto Lee, pro João, pro Antônio. Eu sou maluco. Entendeu? Então, assim, eu acho que maluco é uma questão... Maluco. Assim, é isso que eu tava falando da matéria da Maria Fortuna. Que assim, as pessoas ficavam, eles são loucos, seus pais são loucos pros filhos da Rita. Só que tá bom, é louca. Tá, então isso é ser louca, né? Você pagar todas as suas contas, você trabalhar igual a louca mesmo, porque aí você faz turnê, naquela época que turnê era difícil. Então assim, isso é ser louco. Realmente, então os pais do Beto e do João do Antônio são loucos. Léo, é momento intelectual. No livro do Bataille, que é o Erotismo, ele fala que a arte é a transgressão, é toda interdição. Tudo transgressão. Se você não é louco, você está coxinha no sistema. Exatamente. Então você tem que questionar, você tem que... A Aí arte é louco. feita para incomodar. A arte é o dedo na sua cara. É assim, ó, tô te incomodando. Não é para você... Senão é entretenimento. Entretenimento você vai ali, vou pegar uma pipoca, vou ali no Plaza, vou ver um filme da Disney. Gente, isso é entretenimento. Mas você trouxe... Não deixa de ser arte também, tá? Não é preconceito. Mas você falou isso. Eu acho, aí realmente eu acho que esse modelo ele está mais forte e está ofuscando a interdição, a transgressão.
Porque todo assim, vamos Mas cinema está ali, mais comer, forte e está atrapalhando a transgressão. Muito, né? Muito. Demais da conta. Aí não aproveita você, não aproveita fulano. Não, e outra aproveita coisa, você, cadê não. o projeto Fim de Tarde? Cadê o projeto Barca das Sete? É. Cadê o Varal de Poesia? Cadê o Viva Poesia dos falecidos Rafael Pimenta, Zeca, não sei, Belém, cadê? Mas enfim, você entende? É tudo isso que na época, por isso que eu falei Niterói, era um laboratóriozinho de cultura e jornalismo e comunicação quando eu era pequeno. Para mim, naquela época, foi muito legal ter sido criado, forjado aqui entre essas pessoas, Sérgio Túlio, Fernanda, todo mundo, os jornalistas todos que eu citei, os donos de jornal de bairro, tudo, o seu Jordão Guerreiro, justiceiro, está aí vivo até hoje, querido. Um abraço, seu Jordão Amora, meu pai no jornalismo. Ele está frequentando agora as segundas insurgentes, fez uma matéria lá. Sobre o Saulo, um abraço para o Saulo, meu amigo também. E fez questão de colocou o Saulo assim, Saulo, você não falou da Márcia? O que ela faz? Márcia Miller, museóloga, ela está catalogando aqui minhas peças e tudo. Mas uma coisa assim também, os jornais de bairro faziam um grande serviço à nossa cidade. Fazia, pela cultura dos artistas da cidade. E foram morrendo. Foram acabando, os próprios donos, né? É. Foram falecendo, os filhos não tocaram os projetos para frente. O jornal Fluminense, eu cheguei a trabalhar com cartão no segundo encontro, segundo caderno. Você trabalhando no Fluminense? Olha, o Fluminense foi o seguinte, eu era muito amigo do querido José Carlos Assunção, que muito me ensinou de jornalismo, de assessoria de imprensa. Olha, realmente, esse foi um professor companheiro total. Não, e eu era um pentelho. Eu era um pentelho, eu tinha 16 anos, eu achava que eu era adulto, eu queria perturbar todo jornalismo. Márcia Ertal, Márcia Demésio e Assunção, esse trio aí, ó. Márcia Demésio, Márcia Ertal e Assunção. Bicho, esses três me aturaram muito quando eu era chato, criança, né? Não chegava a ser pedante, mas eu era entrão. Sempre fui entrão, eu queria o espaço para mim de qualquer jeito. E era uma época pré-internet, então não tinha nada digital. Você tinha que ir lá na redação do Fluminense. Eu invadia a Rádio Fluminense toda hora, falar com o Claudinho de Salles, com o Carlos Mauro, com o José... Gente, fazia novas tendências, Zé Roberto Mar, meu amigo Zé Roberto. O Heavy Metal, como é que é o nome dele? A gente chama de Heavy Metal, ele é casado com a... Há tanta gente, a gente vai lembrando, vai falando, vai lembrando. Daqui a pouco... Vem cá, você teve contato com uma grande amiga, Aparecida Hollenberg. Aparecida é ela querida. tinha o Verbo Imagem, lembra? Muito querida Aparecida. É. Ela foi assessora muitos anos lá na Fundação de Arte de Niterói, Isso. na Secretaria de Cultura. Também conheci na época do Assunção. É. E assim, ela me munia de informações. Durante muitos anos eu escrevi nesses jornais de bairro sobre cultura da cidade de Niterói. E ela era a principal assessora de imprensa da Fundação. Quando a assessoria de imprensa da Fundação funcionava, né? Porque agora, que eu saiba, não funciona mais. Então, você falou do filho do filho do Mário Souza. o Rafaelzinho Fera, ele é um querido. É. Sim, Rafael, jornalista também, Agenda. ligado ao Zico. A agenda que eu sumiu. Não tem mais existe agenda. O O Sabino estava querendo voltar com isso, mas aí ele não está mais na presidência. O A agenda problema era assim. A agenda é uma coisa legal que o tinha na problema eu cidade. vivi muito... Essa agenda surgiu lá em casa. Foi legal. né? Ó, Para falar a verdade, assim, isso é uma outra expressão que eu não gosto, teve a transição do governo do Valdemir Bragança para o Jorge Roberto, eu fiz parte. Aí, o trabalho que foi feito, eu, Chiquinho, o Aníbal, e não me lembro mais quem é, porque aí já tem muito tempo. tem tempo. Foi redigido no computador que estava lá em casa, que não tinha nem cedilha nem acento. Eu me lembro que a gente tinha que ficar acentuando e botando cedilha. E era um Macintosh. Rádio Shack. Radio Shack. Rádio Shack, nossa. Radio Shack. Aí foi o primeiro computador que a Márcia teve. Aí dali foi criado, não fomos nós, mas foi criado a agenda cultural. Aí depois o Marcos Gomes Os deu. primeiros números foram Foram em casa. Foram lá em E casa, você quer falou da capa do Ligue. Eu falei o Marcos Gomes. A capa da agenda, ela sai para divulgar os artistas. Claro, é lógico. Vamos botar os pintores aqui, tarará. Mesmo que os clássicos, Antônio Parreiras, Mesmo. ou um novo que está surgindo agora. Eu sou, posso me dizer assim, sei lá, do Parreiras, porque a primeira aula que eu tive de pintura, não conhecia porra nenhuma, era de fusão, carvão, foi ali no Antônio Parreiras. A primeira exposição que eu fiz
foi naquela sala de baixo, no Antônio Parreiras, quem me cedeu o espaço foi a viúva, do Cênio Parreiras. Ah, ó. Então eu conheço bem, a Márcia trabalhou uma época ali, não foi? E tem um acervo maravilhoso, e a Márcia falava para mim, a grande obra, desculpe carregar a tinta nisso aí, mas do Parreiras, ele focou todos os revolucionários, os insurgentes. Foi, claro. Esse era um grande insurgente também. Um grande insurgente. Léo, assim, impressionante. Minha filha mora em Paris, então de vez em quando a gente ia lá, agora está mais difícil. Nós fomos ver aonde era o ateliê dele, em Paris. Ele tinha um ateliê em Niterói em 1900 e pouquinho, em Paris. Assim, uma vez um vereador escreveu no jornal, ele saiu na matéria no jornal, estamos saindo aqui da Câmara de Niterói para ver a questão lá do Museu Ari Parreiras e os gatos. Eu falei, cara, é Antônio Parreiras e é cachorro. É o que eu falo, né? Pô, a pessoa não sabe o que falar, não abre a boca. Né? Melhor não falar nada. O que falta, porque eu estou pegando o gancho que a gente falou, da agenda, do verbo imagem, do jornal de bairro. Um de trabalho, você que trabalhava pela cultura. Sim, mas aí quando, por exemplo, eu olho para essa situação que você fala, eu penso assim, eu falo, olha, se pintasse um convite interessante, onde eu pudesse ter a liberdade de fazer algo para fazer a diferença e que deixe uma marca tipo assim, olha, na época que o Leonardo dirigiu, sei lá, Centro Cultural tal, os melhores artistas novos da cidade tocaram naquele Centro Cultural. Se isso, por exemplo, eu fico lá 4 anos, aí saio, isso acontece, já fiz a minha parte para o poder público municipal da minha cidade, para a área de cultura, entendeu? Eu acho assim, tem muita gente que fica aí 10, 15, 20 anos trabalhando na cultura de Niterói e que já ofereceu o que tinha que oferecer. Abre a vaga para o outro, gente. Para de mamar um pouquinho. Isso aí eu nunca mamei. Não, mas exatamente, você trabalhou. Existem pessoas que eu conheço que estão há 25 anos lá trabalhando, e trabalhando mesmo. Pessoas sérias que fazem direito. E na Câmara também. E ganha tem pouco. vários mandatos ali. Você me lembrou o Pedro Deluno, um grande querido. Que é meu querido amigo pessoal também. Ele tinha bandas ilustradas, ele fez uma exposição. Eu dei a minha coluna Tangerina para ele, do Magazine, quando eu fui convidado para ir para a Poligram, nesse emprego, nessa minha transição, que me transformou de olheiro, de crítico de bandas novas em olheiro de bandas novas para gravadora. Eu precisava entregar a coluna para alguém que entendesse de novos talentos, de bandas novas. Aí falei, Pedro de Luna, meu querido, vem que você é o cara. E ele pegou a coluna e ficou anos até acabar. A minha ideia no Pascoal era justamente, como eu conheço desde o início, era passar por bastão. Não conseguia. O Pedro de Luna falava muito comigo, pô, Luiz, você de novo. Eu falei, olha, enquanto não tiver... Não, mas ele me criticou muito também, é meu amigo, mas me criticou muito, porque teve uma época que eu comecei com a história de prestar uma assessoria, uma consultoria para os artistas novos. Então, obviamente, ninguém trabalha de graça, você tem um preço para você oferecer uma consultoria. Aí teve uma época que, infelizmente, aconteceu de não haver o entendimento de que eu não estava cobrando para lançar a banda. Eu estava desenvolvendo um gerenciamento de carreira. Hoje, nos dias de hoje, isso é muito mais comum de entender. Mas quando tinha esses festivais do Niterói Shopping, antes um pouquinho da era da internet, ou no iníciozinho da era da internet, as pessoas não entendiam isso, esse formato de negócio. E ainda hoje eu ouço muito assim, você vai investir em mim quanto? Eu falo, bom, peraí, a carreira não é minha, a carreira é sua, você que precisa de um coaching, que é uma palavra horrorosa, mas que na verdade é um gerenciamento de carreira, é uma direção artística, é uma produção artística e executiva, é um combo de serviços que você precisa ter alguém que preste esse serviço para você. Então, você tem duas opções, você pode dirigir o seu carro ou você pode pedir um Uber. Né? As duas coisas vão te levar a algum lugar. Mas tem gente que prefere dirigir. Não. Então, assim, se o cara quer lançar a própria música dele na internet, diz que ele é ótimo, que ele sabe como são as estratégias, que ele vai botar na playlist do Spotify, querido, vá, boa sorte. Não estou sacaneando, não é ironia. É verdade. Vá e tente e consiga. Porque não é tão assim. Mas as pessoas às vezes furam a bolha sozinhas, mas assim, quando você tem uma estrutura, minimamente um planejamento, minimamente um conhecimento de como investir aquele dinheiro. Eu já vi artista conversar comigo assim, Luiz, gastei 20 mil para fazer a gravação do disco, eu vou ouvir o disco, o baixo tá ruim, a bateria tá atrasada, o cara tá cantando, o vocal tá lá em cima. Aí eu falo, peraí, isso aqui você pagou por essa mixagem ou você mandou o cara subir assim?
Entendeu? Então, assim, o que acontece? É um ouvido especializado e eu não investi dinheiro nisso. Eu estudei, eu tive empregos, eu convivi com pessoas que nem vivas estão mais, que me ensinaram coisas incríveis. Então, vem cá, a pessoa quer que eu trabalhe para ela, mas como? Assim, entende? Eu fico até às vezes ofendido. Eu falo, a pessoa gosta tanto de mim, gosta do meu trabalho, vai lá no meu site, vê minha trajetória. Aí fala assim, tá, mas você vai investir em quanto na minha carreira que eu sou genial, eu sou os Beatles, eu sou o John Lennon? Aí eu assim, amigo, passa mais tarde, vai lá, lança sua música no Spotify, que depois a gente conversa. Mas isso que você falou, juntando com artes plásticas, com livro, o Pedro de Luna está lançando vários livros. Tá, ele tem uma editora agora, editora, chama Ilustre. Mas é uma coisa que eu sempre batalhei, porque eu fiquei muito ligado à gestão. Né? Desde que eu comecei lá no Pascoal, depois ali, aqui, e a minha preocupação é justamente pegar o artista e dar essa ideia de profissionalismo a ele. Claro. Aí o cara chega e não, porque eu estou pintando pra caralho, não sei o que, quando você olha assim, a fatura na tela tá errada. Exatamente. Tá errada. Aí você quer que Bolo, dá uma força aí, não sei o que, mas porra, se eu der essa força aí, tu vai quebrar a perna logo. Vai quebrar na frente. E sempre lutei, e na época da Funiarte, quando a gente estava com muita força lá, eu pedia, e a gente acho que conseguimos uma época, colocar a gente para ajudar a fazer projeto. Porque você lança edital e o cara não sabe fazer um projeto. Sim. Às vezes você não sabe escrever aquela... E o pior de tudo... Bom, se ele for produtor executivo, ele tem que fazer isso. Eu perdoaria se for um produtor artístico. Porque às vezes o produtor artístico também é produtor executivo. Pois é. Mas às vezes não. O produtor artístico, às vezes, ele precisa de um produtor executivo. Né? Esse ponto que eu quero que você fale um pouco, porque isso aí é para qualquer área. Teatro, para qualquer área. Para qualquer área esse da produtor, arte. Eu acho que falha, e a gente está tendo muito TikTok, muito Instagram, muito... E no final, a gente... Cara, eu tenho um amigo, não vou citar o seu nome, mas ele deu aula de violão erudito, que a gente chama de clássico, lá no Centro Cultural. Ele falava assim, desculpe, eu vou improvisar porque eu não me lembro da frase. Tocar violão é fácil, tocar mal. Pintar é fácil, pintar mal. Agora eu sou um artista. Aí agora, faço extração de dente, cirurgia bucal. Eu não tenho formação. Mas cara. é o que eu costumo dizer. Você pode dirigir mal. Mal. O uberista que dirige todo dia, 24 horas por dia, o cara dirige muito melhor que você. Então Ele sabe onde te levar por um caminho muito mais rápido para você ir no teu horário que você está atrasado. Agora imagina, você pega o seu carro, você dirige o seu carro, aí você fica estressado, aí você sua, aí você chega na sua reunião, ainda tem que achar uma vaga, aí não tem vaga. Todo esse rolê deixa você tão estressado, você vai acabar fazendo uma reunião horrível. Eu sou dessa... Então não vá dirigir. A minha geração... Então artistas, contratem produtores, diretores. Pois é o que eu favor. tenho de... Eu sou da geração que tive que furar a bolha na cara e na Mas aí eu também, de alguma forma. Pois é, Só que nos anos 80 não, 90. Agora não. Voltando a astronauta, Sim. Eu acho que isso aí é um trabalho muito forte. A gente teve, ainda tem, não sei, a Niterói Disco. Tavinho estava lá. Estava lá até pouquíssimo tempo. Aliás, eu não sei quem está lá agora. Acho que não sei. Não tem algum. Margarete esteve lá ajudando muito na Niterói Livros. E a astronauta Disco, ela faz um papel muito grande. E o melhor de tudo, ela não tem um compromisso com o poder público. Não, nenhum. Zero. Então, aí porque outra coisa assim, que eu sempre lutei é o espaço independente. Por isso, insurgência. Exato. É para a gente reforçar esse espaço independente, underground, questionador, transjovem. Porque é onde até o poder público depois vai absorver, quando ele está atento. Quando ele está atento, eu ia dizer exatamente. Quando ele tem os olheiros, bons olheiros. Vai ver por ali. Porque, Léo, eu vou fazer uma crítica que é só a favor do edital. Claro. Eu promovi o primeiro edital de artes visuais lá no Pascoal. A gente começou baixinho e depois, quando eu saí, já estava um valor sem desconto. Mas o edital vicia também. É o Gonzaguinha, né? Uma esmola para um pobre que são, ou vicia o cidadão, né? De mata de vergonha, eu vicia o cidadão. Não, é isso mesmo. Eu acho que aí, voltando à provocação, pergunta para você. Claro. Eu acho que nós temos em Niterói, e nós dois que já estamos com uma estrada,
é tentar ajudar que o pessoal comece a olhar com a maneira profissional. Mas não tenha dúvida. E esses produtores que você acabou de citar. Mas não tenha dúvida. E você tem feito. Fala um pouco mais da Niterói, da Astronauta. Então, não, que assim, o que acontece é o seguinte, a Astronauta Discos, obviamente que ela é muito conhecida porque teve artistas de Niterói no elenco, que hoje fazem parte do catálogo, que aí é o que? Saara, o Luiz Capucho foi do meu elenco, ele estava no catálogo até pouco tempo atrás. A Bolsa Nova, né? Ele fez parte do Bolsa, mas ele tinha um disco dele, Lua Singela, que foi o primeiro disco que ele lançou na vida, em 2004, e eu que lancei na Astronauta. Então, assim, a gente tem um ou outro artista de Niterói aqui, e tem eu que sou de Niterói. E com o advento da internet e tal, eu parei de ter escritórios no Rio e tal, eu trabalho home office. Uhum. Então, assim, a questão é, Astronauta Discos e eu somos de Niterói, mas esse é um selo nacional e até mundial. Por quê? Porque eu, quando vou ver o relatório de quem ouviu, o material que está em streaming, né, no Spotify, Deezer da vida, tem gente do mundo inteiro ouvindo os produtos da Astronauta, do mundo inteiro. Então você olha e você fala, bom, isso aqui está descentralizado. É uma coisa que assim não serve só para Niterói. Agora, é o que eu falo. A gente está falando de poder público. Aí você fala Niterói Discos. Aqui até então, eu estou falando da Astronauta Discos, que é a iniciativa privada de um jornalista independente, que depois foi funcionário de multinacional, e que depois que saiu da multinacional falou, não, agora eu não vou mais trabalhar para a direção artística do Max Pierre, com todo respeito ao Max, que é um professor para mim, um amigo. Amo o Max, mas eu queria ter a minha digital, eu queria ter assim, eu escolhi esse artista, e eu lancei, não precisava pedir para o gerente, para o diretor, para o presidente, eu queria lançar. A decisão final seria minha. Eu queria isso já com 21, 22 anos, mas eu estava na companhia. Aí saí da companhia, depois de 3 anos, com 25 para 26, montei a Astronauta. E aí sim surgiu a vontade de botar a digital. Agora, é uma iniciativa completamente privada, completamente independente. E quando fala assim, você é um selo, na época que eu estava distribuindo com a própria Universal, você é um selo semi-independente, porque a sua distribuidora é uma multinacional, você veio de multinacional. Eu falei, não. A distribuidora ela só pega e produz, agora você botar um jornal na banca. Não é ela decidindo. Quem decidiu as contratações no início da Astronauta foi o Leonardo. Eu escolhi as bandas, os artistas, tudo. Então, assim, mudou ali. Ali já foi um terceiro estágio já. Primeiro eu era jornalista de Niterói e tal, escrevi. Aí depois eu virei produtor. Aí depois eu virei diretor artístico. Quando eu saí do emprego no departamento artístico da gravadora. Ou eu ia trabalhar de novo no departamento artístico de outra gravadora, ou em outro selo, ou ia montar o meu. Eu decidi montar o meu. E aí imprimia digital. Então assim, com esse surgimento da Astronauta e com toda essa iniciativa privada, que eu não posso negar, teve apoio de multinacional, sim, já consegui adiantamento, já consegui coisas, marketing, mas ok, pela qualidade, pelo mérito do trabalho, porque de repente ali tem uma sementinha que os caras podem olhar, mas ali na frente, ok. Mas assim, nunca foi esse o grande lance. Eu não montei o seu Astronauta para virar mídia de massa, artista de entretenimento, porque senão não faz sentido, não combina uma coisa com a outra. Entende? Uma coisa é mídia de massa, outra coisa é mídia nanico, independente, jornal de bairro. Outra coisa é você ser um produto tipo Anitta, a outra coisa é você ser um produto tipo Chico César. É muito diferente. Um é artista de entretenimento, Anitta, com todo respeito, também amo Anitta, mas o Chico César é um artista que vem de uma essência cultural, artística. Você chegou a ter nesse aspecto com o Chico Sainz? Tive no estúdio, tem esse que eu falei, quando o Planet Ramp ensaiava lá, o Nação Zumbi e o Rapa também, lá em Santa Teresa. Eu sou nesse ponto, assim, eu sou tardio, acompanhava a minha filha. Então, Legião Urbana eu fui pegar no finalzinho. Aí a Cássia Eller eu fui pegar no finalzinho. Aí ela faleceu, finalzinho porque ela faleceu. O Nação Zumbi, não me lembro porque, aí teve tem um documentário, acho que é na Netflix. Sim. Caralho, eu fiquei assim, que porra é essa? Não, Nação Zumbi sempre foi muito genial. Porra é essa, de cara? todas essas bandas que surgiram nos anos 90, pra mim é a mais genial. E eles fizeram sucesso na Alemanha, onde ninguém tem. Exatamente. Era o maracatu deles, que era diabrado, um negócio muito diferente, né? Agora, assim, eu não tive muito contato com ele, não fomos amigos, assim, eu fui a um ensaio uma vez do Nação Zumbi, que aliás estava o Seu Jorge,
quando ainda nem tinha Farofa Carioca direito. Tava o Black Alien, meu amigo aqui de Niterói, que era da Ramp Family, do Planet Ramp também, e tal. E tinha umas pessoas assim, e eu tava participando, por alguma razão, não lembro porquê. Fui lá e tava o Nação Zumbi com o Chico vivo, tudo ainda, ensaiando, porque eles moravam, teve um tempo que a Sony Music, que era a gravadora deles, trouxe eles de lá de cima, porque, né, pra botar aqui pra morar 2, 3 meses, alugaram um apartamento e morou a banda inteira em Santa Teresa. Então eles ensaiavam ali, porque ficava perto também, a Sony era em Botafogo, né? Então, assim, o diretor artístico, o gerente artístico do trabalho, se não me engano, era até Alice Pelegatti, que é a esposa do Frejá, Alice querida, e aí ela era a que cuidava desses Art Planet, Skank J Quest, Nação Zumbi. Foi isso mesmo, ela já estava envolvida com esses lançamentos. Você falou de uma coisa que eu sempre lutei, que é a distribuição. Eu fiz gravura, fiz serigrafia, tenho minha pintura, eu preciso de um Uber. A distribuição. A distribuição. Não é marchand, eu preciso da distribuição, o cara que pega, porque se eu for fazer isso tudo, não vai dar tempo. Ah, é? Não, pois é. Tem que almoçar, chá, jantar, dormir, passear. As pessoas acham que é assim, a gente faz assim, que é simples ter um selo. As pessoas olham para mim e acham, inclusive sem esse incentivo público, sem edital, sem nada, como é que você consegue ter um selo? Eu consigo porque eu vendo meus serviços, porque eu estou aqui agora participando e falando, gente, mandem seu material para Astronauta Discos. Você precisa profissionalizar? Você está se sentindo meio amador? Vamos lá, eu boto você no colo, vamos trabalhar, entendeu? Essas coisas, a gente acaba dessa maneira. Agora, a grande verdade, voltando àquele ponto que a gente estava, que você falou, astronauta, iniciativa privada, as pessoas olham e falam, como é que você consegue estar aí até hoje? Dessa maneira, batalhando, ralando de uma maneira underground, assim. E independente total, iniciativa privada, não tem dinheiro. Agora, é o que eu falo, se você falar, a missão da Niterói Discos em Niterói, com dinheiro público sendo uma iniciativa do governo municipal, ela não é cumprida. E não é culpa de Tavinho, não, que é o meu amigo querido, nem do Arthur Maia, que já foi secretário, Deus salve Arthur Maia lá no céu, que era um gênio, entendeu? Foi secretário de Cultura aqui em Niterói. O Sabino foi, da fundação, foi, da secretaria, conhece que foi da também. Niterói Disco também. Não sei se foi, eu sei que o Cláudio Salles foi, eu me lembro bem dessa época, eu me lembro bem da época do Paulo Renato, querido amigo, exatamente. Paulo Renato, já chamei para uma insurgência, ele é muito bom. Eu acho que o Tatu também, do Salão da Companhia, cuidou da Niterói Discos uma época, e o nosso Tavinho, também querido amigo. Então, assim, não é um problema com quem ocupou o cargo da Niterói Discos, não é. É um problema de raiz, porque o Jorge, creio eu, imagino eu como niteroiense, que acompanha tudo isso desde pequeno, quando e você foi mais próximo dele do que eu, pode me confirmar, quando ele criou a Niterói Discos era justamente para estimular os talentos da cidade. Isso. Mas não para virar uma panela e nem nada, entendeu? Mas esse é o problema de... Todo mundo já ouviu falar, eu sou anarquista mesmo, é autogestão, eu fico assim, muito feliz quando você diz que é uma iniciativa privada, porque aí é você e não depende de... Não, cara. Agora o dinheiro é nosso. O dinheiro do poder da Niterói Discos que você está falando, que assim, você está fazendo comigo um contraponto entre Niterói Discos, dinheiro público, Astronauta Discos, dinheiro privado do cliente, parceiro. O artista que me paga, o produtor, ou o empresário, ou quem for, o mecenas, se tiver alguém. Enfim, um projeto de lei no ISS, um projeto de lei Rouanet, um edital. É isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter um sistema pronto para lançar esses artistas e você não conseguir nem digitalizar os discos antigos da Niterói Discos e botar no ar. O disco antigo... Que é uma coisa que não é culpa de ninguém. Não, isso é do sistema que está operando. Pois é, você falou assim, na época que eu era diretor, no primeiro mandato lá do Jorge, aí a Marli Medalha, a irmã da Marília Medalha. Não, Marília Medalha, desculpa. Marília Medalha. É porque ela tinha uma irmã, não sei. Foi diretora, a primeira diretora do Pascoal. Aí ela fez uma bolacha, né, que bolacha, vinil, e saiu perguntando por Niterói, aonde ela deveria lançar. Aí ela foi lá no Pascoal. Oi, eu sou Marília Medalha. Eu falei, puta, prazer. Claro, né? Eu conheço sua irmã, foi a primeira diretora aqui. Eu perguntei a cidade inteira onde eu lançaria o meu LP. Falaram que era aqui. Que era aqui, era com você. Queria, exatamente. Era com você. Eu lembro do Jordão falando que a festa do Jornal de Caraí tinha que ser lá. Olha, eu tenho Arthur Maia, tenho
Quase todos. Catimba, Zé Catimba, Tião Neto. O disco do Tião Neto é O Tatu, que era Tem o Salão com a Adriana. Eu estou lembrando disso, que é um período que realmente tem o Antônio Boi, como é que é o nome? Antônio Boi, que era dos Lobos. Ou seja, Antônio Quintela. Falecido, grande artista, grande voz. Daquele período, o Jorge entendeu. O Jorge foi músico, né? Dos corpos Claro, ele entendeu. Claro. E Chiquinho também, ele tinha o quarteto Nova Era. Agora é o Homem Baile. É o Homem Baile. Então, naquele período, realmente estava dando assim, você não tinha dinheiro para porra nenhuma. E era LP, você dava, sei lá, 800 LP, não me lembro. E você ia batalhar, mas saía matéria no Verbo Imagem. Sim, não, era um apoio, era um incentivo. Aonde essa coisa tropeçou, que eu não sei. Ah, aí é que tá. Eu sei, mas você sabe, mas... Eu sei, mas eu não sei, né? Como diria Júlio Barroso, conhece? Gangue 90 e as aves sudestes. Eu sei, mas eu não sei. Prefiro, né? Me abster. Eu sempre falei com o Jorge, que era necessário pelo menos fazer nas artes plásticas a gravura. Pega e faz, sei lá, 100 cópias de gravura. Agora, faz a distribuição. Porque eu sempre achei que tinha um equívoco, é você entregar 800 ou sei lá, 1000, mesmo CD, entregar na mão do artista, mas ele não tem distribuição. Não, mas então, além desse problema, que sempre foi um problema crônico da Niterói Discos, por mais que a intenção tenha sido a melhor, por mais que tudo tenha sido aprovado, e hoje exista de fato a Niterói Discos, que é até mais antiga que a minha, Astronauta, é de 91, 92, eu só fui montar o selo anos depois. Enfim, fui ter toda uma trajetória. Quer dizer, Niterói Discos é a pioneira dos selos de dinheiro público municipal no Brasil. Não tem, é uma ideia, assim, é tão boa essa ideia, que é uma ideia tipo MAC, que também só tem Niterói. O Jorge, ele tinha esse lado genial dele. Então, assim, essa coisa dele de montar Niterói Discos, visionário. Niterói Livros. Niterói Livros e Niterói Discos, que é a duplinha. Então, a Niterói Discos, ela tem tudo para ser o maior potencializador de artistas da cidade de Niterói. Mas não é. E outra, não adianta fazer igual fizeram com o Claudinho Salles, que é botar lá e não dar a ele uma estrutura, quer dizer, um estagiário, um gerente, um produtor, uma grana para fazer o trabalho direito. Que você não pode, aí senão fica aquela coisa lá, o selo. Tá bom, selo, eu posso fazer um carimbo aqui amanhã, pegar seu braço e pum, carimbei. Tá ótimo, é um selo. Entendeu? Então, pra mim, funciona muito assim. Eu acho que assim, é uma iniciativa maravilhosa, mas ela é muito mal agembrada e hoje em dia ela está mais ainda desmontada. E é triste de ver. É triste. Muito triste. E assim, eu não estou falando em causa própria. Se amanhã, gente, eu aparecer aí, diretor da Niterói, diz, não é por causa disso aqui não, tá? É porque eu estou há 30 anos fazendo esse trabalho, provavelmente alguém pode me convidar e eu posso aceitar, porque também não tem problema nenhum. Isso que você falou, o Jorge, quando assumiu o primeiro mandato, a Márcia estava mexendo ali na minha clipagem, eu tinha 44 anos, tinha 28 anos, e o Jorge Roberto Silveira, deputado, ele me mandava a prestação de contas, um jornalzinho muito bem feito. A Márcia pegou pelo menos 3 exemplares ali. Quando ele assumiu, eu fui para a rua mesmo, pedi para ele ser prefeito, mas um grande valor, assim, quando o Jorge assumiu, ele pegou a prefeitura falida, não é culpa só do Valdemir Bragança. Não, também não é. O Valdemir é um cara bom, cara. Eu conheço ele no canal 36, eu fiz uns quadros com ele lá. O Jorge teve sensibilidade de chamar a gente para conversar. Ele falou assim, logo no início do mandato, eu não vim para fazer show, eu vim para restaurar o teatro, que era o teatro Adorei. Né? Ele teve, o primeiro mandato dele foi fantástico. Mas eu gostei disso, que para bom entendedor um pingo é letra. Eu não vim para fazer show. Pois é. Aí depois começou. Restaurou o Jambeiro. Restaurou o Jambeiro. Foi, o Jambeiro, Valério Valério. Então é uma... Eu não sei, porque agora eu estou velho na idade. Eu continuo mais jovem. A cada ano eu fico mais jovem. Mas o pessoal está todo mundo assim, da tua idade, amigos meus. Agora eu não entendo que falam assim de nova cultura. Nós somos nova cultura. Agora essa nova cultura que a gente comentou aqui, ela não está levando o Niterói, é uma indústria, é um celeiro, é uma indústria cultural. E tá patinando.
Aí não é poder público que eu estou falando, nem nada. Não, exatamente. Aqui, por exemplo, esquecendo prefeitura, esquecendo os órgãos da prefeitura culturais, você pode pegar, por exemplo, quem é que gera dinheiro em Niterói. Vamos dizer assim, não conheço ninguém lá, tá? Mas Águas de Niterói, por exemplo, Enel, por exemplo, por que eles não podem fazer projetos? Para eles incentivarem a cultura. Esquece Niterói, prefeitura, que eu digo assim, não, esquece Niterói não, me expressei mal. Esquece os órgãos culturais de Niterói. O nome disso é fomento direto. Águas de Niterói, Enel, fica aí a dica para vocês, se vocês estiverem vendo. Faça o fomento direto ao artista, faz o fomento direto ao produtor. Sabe, Niterói sempre foi assim, celeiro, coisa importante que surge daqui, e porque é a vontade própria do produtor, é a vontade própria do artista. Nunca necessariamente é porque você tem um patrocínio ou um incentivo fiscal que venha daqui. Isso você falou, tive uma época lá no Maquin, tive uma época no MAC também, e tinha uma agência de São Paulo que veio fazer um trabalho no Rio, sei lá por quê, e ficou interessada em pegar um pessoal lá que era ligado a eles, lá em São Paulo, se eu não me engano, e trazer para um apoio ou patrocínio, não sei o que, ao MAC. Nunca rolou. Nunca rolou. Eu entendo porque uma cidade que tem a expressão que tem, você está falando, eu também falo. Todos sabemos. E aí não é poder público, concordo contigo. Eu não sei o que rola. Eu acho que eu vou arriscar aqui, como eu sou niteroense, nascido aqui e tudo mais, praia acompanho, a fusão atrapalhou muito a nossa vida. Bom, aí que tá. Eu, obviamente, não estava nessa época, mas o que eu posso dizer é, você vem dessa época, outros amigos meus vêm dessa época com um embasamento cultural forte em Niterói, e todos dizem alguma coisa parecida com o que você está dizendo. Então, assim, eu posso não ter sido testemunha ocular da história, mas eu hei de acreditar que você tem razão, porque todos que estão entre 70, 75, 80 anos me disseram algo parecido. Falou, fez a fusão, Niterói entrou numa situação de um pouco latrina do Rio, em alguns aspectos. Né? Cidade dormitório, virou esse apelido. Cidade dormitório, mas a latrina daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais só dos Skylads. Ah, sim. Mas você vê, nós tínhamos o Jornal de Bairro, o Jornal Fluminense era fortíssimo para todo o estado fluminense. Sim. Aí quando teve a fusão, a gente foi perdendo o Jornal do Brasil, fez uma revista, faleceu também. O Dia. O Globo continua aí ainda, né? Ainda tem? O Globo Niterói tem. Pois é, mas a gente foi perdendo e o foco. A gente deixou de ser cidade dormitório, você é uma prova de que não são mais dormitórios. Não. Mas eu trabalho para o Brasil inteiro, graças a Deus, só moro aqui. O Rio, ele absorve tudo. Absorve tudo. A gente não tem uma televisão, cara. Cara, não ter um canal de televisão em Niterói. Não tem rádio. Não ter uma rádio. Uma não, a gente rádio. tem concessão, mas não tem rádio. Lembra a Rádio Federal? A Rádio Cidade, a concessão é para Niterói. Lembra a Rádio Federal? O grupo Jornal do Brasil. Teve um evento pro caralho, eu era novo. Aí foi no Teatro Municipal, o Lula, que era do jazz, ele fez um programa... Lula Basto? Lula Basto. Não, o outro Lula Santos. Ah, eu sei o Lula do jazz. Que do jazz, ele fez um programa aí, engraçado, cara, que eu era garoto, aí tinha um número lá. Aí daqui a pouco fizeram sorteio e eu ganhei, cara. Um tímido pra caralho. Aí eu olhei assim, eu tinha direito a um CD. E era o Miles Davis. Olha, já veio o Miles Davis que eu tinha 12 anos. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, arrebentou. Ele falou assim, esse disco aí é difícil. A gente trouxe pra... difícil. A gente trouxe para Niterói, que tinha um clube de jazz, que eu também participei lá com o Geraldo Edson, saudoso, que saiu no Jornal do Brasil. No Museu do Engar. Capa, no Museu do Engar. Saiu a capa assim, Jorginho que ele vai para Nova York ou vai para Niterói para o clube de jazz? Ele veio para Niterói no clube de jazz. E não foi para Nova York. E não foi para Nova York. Eu me lembro que o Tião Neto não bebia. Tião Neto, obrigado aí pelo seu apoio, pelo seu voto. Acreditou em mim, mas acho que foi uma boa coisa não ser vereador na cidade. Aí eles estavam lá assim e tinham o patrocínio da Teacher. Sei. Aí daqui a pouco o Tião Neto fala para mim, não me lembro que, isso aí vai te matar. Aí o Jorginho ele pegou a garrafa. Cara,
cara, a gente atraía as pessoas para cá. E Tião Neto já tinha idade, Jorge Guilherme tinha idade. Então esse papo de... Agora é um pouquinho deselegante, esse papo de nova cultura, de que a gente é velho, não tem mais... Não, isso na verdade não existe, até porque, por exemplo, eu aprendi uma coisa na Astronauta, que foi o seguinte, por exemplo, eu era pequeno, o Saara estourou com uma fita cassete na Rádio Fluminense FM, isso era 85, eu nasci em 74, eu tinha 11 anos, aí passou 2, 3 anos, 87, 13, eu já estava frequentando o treco, já conheci o Sérgio, passou ano. Esse disco que a gente lançou... Pega ele ali para mostrar. Deixa eu pegar pro CD. Nós ganhamos aqui... Eu trouxe um CD físico do Saara. Vamos fazer um sorteio, eu não sei como, mas... Porque o CD físico é hoje em dia uma coisa rara, né? De você ter, como às vezes um vinil, mas é uma marca, né? Tem no Spotify, tem em todos os lugares para você ouvir. Mas o CD físico é sempre muito bonitinho, eu gosto. Então, assim, esse CD, ele saiu em 2004. Então, se não fosse eu ficar perturbando o Raul e o Sérgio, gente, vamos gravar um disco, eu tenho um selo. Vamos gravar um disco, eu tenho um selo. Nunca teria saído, por exemplo. Então, o que aconteceria com o Saara? Seria uma banda de sucessos que não tinham sido sucesso, na verdade. Porque foi sucesso em 85, uma fita demo, nunca saiu em plataforma, nem formato nenhum. Aquilo ficou esquecido, aí depois eles regravaram para fazer esse disco. E o nome do disco qual é? Sucessos que o Mundo Esqueceu. Não. Genial, né? Ideia do Sérgio Túlio. Então, o sucesso que o Mundo Esqueceu nada mais é do que eu, de alguma forma, descobrindo aquela banda em 85, 86 e ouvindo no radinho, aí depois conhecendo ele pessoalmente, conhecendo o Raul pessoalmente, vivendo uma cidade de Niterói, e eles fazendo show. Eu fui um show do Saara com 16 anos no Lar Alvim, lá em Ipanema. Então, assim, eles já estavam tão famosos. E eu me sentia bem, porque assim, meus primeiros amigos de Niterói, que eram muito famosos, pra minha cabeça naquela época, era Bia Bedran e Sérgio Túlio. Bia. Eu conheci Bia, eu conheci Dona Wanda, hoje é aniversário de Guilherme Bedran, parabéns Guilherme Bedran. Já mandei lá o parabéns pelo meu amigão querido também. Você... É isso, o selo, só para concluir, era para lançar artistas supostamente novos, mas também artistas que mesmo não sendo novos, eles eram novos. O Luiz Capucho nunca tinha lançado um disco. O Saara nunca tinha lançado um disco. Depois de anos e anos e anos, sem ter um único disco, eles foram lançar pelo Astronauta. Então o que significa isso? Uma curadoria artística preocupada, não necessariamente se você é novo. Você pode ser antigo e ser novo. Uma coisa pode conflitar com a outra numa boa. Na minha cabeça, agora tem gente que acha que... Aí entram outras coisas, entram pautas tipo ageísmo, gordofobia, homofobia, racismo, fascismo. Aí a gente vai ficar aqui 5 horas. Você me lembrou uma coisa, assim, que o governo João Sampaio, aí eu fiquei incumbido de organizar, porque o Renato Guima me passou a batuta, que era o CEP 24 mil, que era o CEP 20 mil. Do Chacal, só que em Niterói. Aí foi ele no DCE para o começo, e eu conheci a Luciana Lazuli, né? Sim, Luciana também trabalhou com o Sérgio no Saara. E ela era novinha também, cara. Era novinha. Acho que ela tem minha idade. A gente frequentava a loja do Paulo Zatranza. Ela acreditou na minha candidatura e todo mundo acreditou. Só os eleitores que não acreditaram. Olha, mas eu não sei se é uma benção ou uma maldição. É uma benção. Você ser vereador em Niterói, então, do jeito que a coisa está agora. É uma benção, porque... Palmas para quem é bom ali na Câmara, né? A gente tem que sempre agradecer. Vou falar o nome assim, que foi o candidato a prefeito, Paulo Eduardo Gomes, na época. Eu era candidato a vereador, ele falou assim, você prefeito, você vai ser o secretário de Cultura. Eu falei, legal, tá bom. Bora. Perdemos os dois. Mas não foi bom, porque um artista, teve agora esqueci um ator também, foi candidato, o próprio Gilberto Gil, acho que teve vereador na Bahia, alguma ele coisa foi, assim. Uma época ele foi, parece que ele Verde, sim, né? pelo Mas PV. eu acho que eu não teria muita coisa para fazer, porque é um outro sistema que hoje eu não acredito. Entendi. Eu não acredito. Eu acredito em iniciativa como a sua e vários outros aí. Mas a Márcia já me sinalizou ali
O papo vai indo, cara. A gente nem pensa que passou 1h30. Eu vou abrir outra cerveja aqui, mas Tá bom. agora a palavra está contigo e pode ficar com Não, eu só quero te agradecer o convite. Eu acho muito legal quando você senta do lado de uma pessoa que conhece a tua trajetória de verdade, que acompanhou, que não tem a ideia de te mudar, sei lá, vou botar o Léo de coxinha ali para ele ir interagir com as pessoas da cidade de Niterói. Não. Entendeu? Sabe, eu sou o que eu sou, eu já estou, inclusive, daqui a pouco com 50 anos, não vai ter muito como você ficar tentando ser uma pessoa diferente, ou mais digital ou menos digital, ou mais analógico ou menos analógico. Eu sou uma mistura dos dois. Porque sim, eu vim do analógico, mas eu estou no mundo digital. Eu comecei com vinil, aí passou pelo CD, aí teve a pirataria do MP3, agora virou streaming. Então tem toda uma trajetória que te faz... Isso é importante. Né? Eu fui para o grafite justamente acompanhando... O Gilberto Gil era ministro. Sim. E ele era o Creative Commons, né? Creative Commons. E ele era... Vou encurtar assim, que aí vou passar a bola fácil para você. Eu comecei a olhar aí as bandas punk e até o Calypso. Sim. Eles pegavam, gravavam os CDs e distribuíam para 1,99 o pessoal vendia. Claro. Eles eram conhecidos. Os punks, eles deixavam piratear tudo. Em show você podia fazer a transmissão pirata, mas os caras pagavam o ingresso. Então não é uma coisa ruim naquele período, não sei como é que está agora. Naquela época a pirataria era uma coisa interessantíssima, porque o CD era caro. Então a pessoa para comprar um CD, vamos dizer 2001, que foi o ano que a Cássia veio a falecer, o disco mais famoso dela foi o Acústico MTV. Então aquele disco, ele era na loja um disco com preço standard, ouro, caro. Então se hoje fosse botar o quê? R$100, 80 pela inflação, sei lá, é caro. Então você via aquele CD a R$5, a R$10 no camelô, uma cópia, com a capa meio furreca, mas o som funcionava, você comprava. Então aquele período da transição da pirataria do CD para o MP3 pirata, que você baixava de madrugada na internet e tal, até você virar o novo mercado digital, que é o streaming, que veio com essa coisa do Spotify e tudo mais, aí isso foi uma transição que deixou as gravadoras depenadas, todo mundo perdeu emprego, aí teve fusão da BMG com a Sony, aí você teve a Polygram com a Universal, tinha 200 funcionários, 400 funcionários, aí tinha que ter só 200, porque ia ter 2 diretores artísticos, 2 gerentes comercial, 2 de tudo, aí você tem que tirar e botar um. Então nessa, eu por exemplo, foi que eu saí, que eu perdi meu emprego. Então eu falei, quer saber, eu vou aproveitar esse momento, vou dar um tempo, vou pensar como, vou formatar um projeto meu e eu vou lá de novo, que eu fui funcionário lá, pedir para eles distribuírem para mim. Também foi uma estratégia que eu criei, já que eu tinha saído com as portas abertas na empresa, para voltar lá e falar, gente, olha só, não sou mais funcionário, beleza, mas eu estou com um artista aqui, tem um selo, dá uma força aí começamos. Então assim, quando a gente olha para essa coisa, como o mercado está agora, ele já passou dessa parte, inclusive, de virar um mercado de streaming artístico. Hoje, as grandes gravadoras elas estão na mão do pessoal de TI, de marketing e de vendas também, porque aí é o comercial que faz um patrocínio e tal, e o contrato mudou, inclui show, inclui marca, imagem, som, tudo diferente. Então assim, toda essa transição, aí quando eu vejo um artista mandar um material para mim, perguntar quanto eu vou investir nele, que a carreira dele não é minha, entendeu? Tipo, eu posso ajudar ele a fazer a carreira dele. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto também é aquele iludido de antigamente, que chega e fala assim, você vai mostrar meu trabalho para o diretor artístico da Universal ou da Sony, ele vai amar, e ele vai me contratar. Eu falei, bom, quem que te fala, eu ou quem? E quem começa, você ou eu? Né? Para contar para ele a história é triste, que isso não vai acontecer. Hoje em dia o cara quer ver like, view, quantos seguidores tem, onde que faz, se fez featuring com não sei quem. Mudou completamente. Eu peguei toda essa transição e aí, como você me passou a palavra, eu estava explicando isso aqui para quem está nos vendo. Eu peguei toda essa época de criança, como consumidor de áudio, de audiovisual, tinha os formatos, era vinil, era isso, era aquilo, fita cassete, muito, eu gravava fita Fluminense FM, o Saara foi assim, a Mosca, as outras bandas daqui. Então eu posso dizer que eu peguei todo esse conteúdo e agora eu quero passar esse conteúdo para frente também. Então eu estou começando a criar agora, de novo, já fiz isso antes, mas assim, curso de autogestão de carreira para produtores e artistas, workshop de criação de selo, enfim, passar esse conhecimento que de alguma maneira eu investi, eu gastei dinheiro para estudar, eu trabalhei nas empresas, eu me dediquei minha vida inteira a isso, passar isso para uma galera mais nova, porque afinal de contas eu estou atualizadíssimo. O problema não é estar ou não estar atualizado, porque tem gente que fala assim,
Mas o menino que tem um selo, tem 25 anos, já nasceu no mundo digital, ele é que é o cara para dirigir um selo hoje. Vamos dar um exemplo assim. Não necessariamente. Esse cara pode estar na minha equipe, que ele vai, por exemplo, aprender comigo e vai me ensinar um monte de coisa que eu também posso não saber, porque está tudo em evolução todo dia. E ele está muito mais no TikTok do que eu, por exemplo. Então, assim, se eu estou aqui numa equipe agora e eu estou fazendo esse trabalho, se eu tenho uma pessoa especializada em novas mídias, é esse camarada que vai me ensinar o TikTok que eu não sei. Então entra uma coisa que continua em evolução, entendeu? Nunca vai parar. Isso é assim sempre. O que eu posso dizer de toda essa história é que eu quero passar essa informação agora para os outros, né? Continuar com o selo astronauta, que naturalmente precisa de incentivo, precisa de apoio, isso não precisa nem dizer para ninguém, depois de 6 anos, né? 2 de golpe, 4 e tal, a gente está renascendo de novo, das trevas, então vamos fazer, mas assim, a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, só assim a gente consegue trabalhar hoje, né? E em relação à questão pública, eu acho que a gente precisa de uma grande reforma do que está acontecendo aqui na cidade de Niterói, em específico, e graças a Deus a gente está com a Margarete Menezes, que é uma pessoa muito sensível no Ministério da Cultura, tem um entendimento, ela própria tem um selo fonográfico, por exemplo, dela, e distribui com quem ela quer, então os entendimentos, pelo menos na minha área, né? Eu não sei com artes plásticas, por ela ser música, musicista, cantora, produtora, então assim, me deu uma esperança legal ela estar lá, que eu acho que ela tem um entendimento muito grande do que pode começar a fazer de novo, né? Voltar, porque realmente tem que voltar várias casinhas atrás para avançar, e se Deus quiser nunca mais voltar para o lugar onde nós estivemos, que aquilo ninguém merece, não é verdade? Para o pessoal te encontrar, Instagram... me encontra no Instagram, que é @euleorivera, @euleorivera. Aí tem o Instagram também do Selo Astronauta, que é @selo astronauta discos, tudo junto, né? Astronauta no singular e discos no plural. Você pode me achar no Facebook também, tá lá, Leonardo Rivera, o Léo Rivera. Tem LinkedIn, o que mais que eu tenho? Tem tudo isso aí. YouTube tem um canal lá também, que é Leolo Riverax, que antigamente era esse o nome, eu acho que eu não mudei lá. Mas você acha, bota Léo Rivera, Leonardo Rivera, que você vai acabar achando. Tem umas entrevistas legais também que eu fiz durante um tempo, aquelas da TVE, botei tudo lá no YouTube para o pessoal ver, né? Material antigo, eu era magrinho, tinha cabelo. Então... Eu quero assistir do Matador de... Tem, eu acho que a do Rogério tá lá, mas tem do Seu Jorge, tem uma com a Cássia muito legal, tem um material lá. E cara, é o seguinte, a gente tem que ser resistente, acima de tudo, resiliente, resistente, e não se deixar abater por isso, cara, porque sempre vai ter uma pessoa que vai botar uma panela, vai botar um laranja, sempre vai ter uma pessoa que vai dizer assim, mas aquele maluco daquele Léo até hoje ainda tá com esse negócio de selo, essa porra, o cara não ganha grana, o cara ainda tá com esse negócio de selo. Aí eu fico assim, quando eu vejo isso, eu falo, nossa, como é que eu tô certo mesmo em não desistir? Porque esse tipo de pessoa que fala isso é que eu não quero que seja a minha audiência, entendeu? Não precisa, porque o cara não está entendendo para que eu vim ao mundo. Não sabe quem eu sou, então procura ler, entender, e se você assimilar, tiver a ver, vamos lá, vamos conversar, a gente senta, conversa, a gente faz, enfim, reuniões, se une, né, para fazer um projeto junto. Aqui em Niterói está precisando muito disso, eu estou sentindo uma união de algumas pessoas que estão começando a perceber que precisa ser feito um movimento maior, não adianta ficar só reclamando, postando no Facebook. A gente tem que fazer coisas mais práticas. É por aí. Né? Tem que ir ali para a Câmara, tem que perturbar um pouquinho os vereadores, aí depois tem que ter um jeito de falar com o Executivo. Né? E aí quando eu falo com o Executivo, é com o Executivo mesmo, não é com os secretários, nem com os administradores de autarquia, porque não vai adiantar. Né? É com o cara. Né? Hoje eu falei com o Cláudio Salles, um grande amigo, telefone assim, e ele vai participar de uma insurgência, a gente está só vendo a data. E ele tem o movimento Pop Goiás. Claro, né? meu parceiro, amigo, falamos também hoje. Eu acho que está na hora de a gente sair das tocas, porque teve a pandemia, claro, teve o lockdown e tudo, e é isso que você falou. Vamos pra rua, vamos se abraçar e começar a trocar ideia. Exatamente. A Márcia já me assinou. Já passou da hora, mas ó, quero agradecer a todo mundo que está aí, que viu, ou então que está vendo agora no YouTube depois. Principalmente agradecer Márcia, agradecer Luiz, por ter me chamado para poder falar um pouco da minha história. Eu não estou acostumando a fazer muito, mas assim, quando o Marcinho chama, quando o Luiz chama, quando é alguma pessoa que realmente tem uma boa intenção ligada à arte, tem uma história, uma trajetória, eu me sinto acolhido.
Porque aí é uma pessoa como eu também, me entrevistando, perguntando sobre mim, sobre o meu trabalho. Então, quero te agradecer, meu amigo. Muito obrigado. Falou. Valeu. Valeu. Até logo, galera.